O tema da palavra de hoje é o Deus que nos sustenta. Todos nós precisamos do sustento de Deus, amém? Se chegamos até aqui, é porque de uma forma muito especial, Deus nos tem sustentado. Irmãos, mas como Deus nos sustenta? Qual é a maneira, quais são as estratégias que Deus usa, quais os recursos que Deus usa para nos sustentar? Porque Deus, ele tem uma maneira de trabalhar. Deus é organizado. Deus, ele faz planejamento. Tanto é que no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre a nova aliança, a dispensação da graça, ele fala sobre aquilo que havia sido profetizado, o que havia sido planejado em outras eras, Deus cumpriu na pessoa de Jesus. Então, tudo que Deus faz, ele faz com um plano perfeito. Irmãos, Neemias, nesse texto do versículo 21, ele está falando sobre o povo de Deus que foi sustentado no deserto. Neemias, ele diz que Deus sustentou o seu povo em tudo. E eu já falei isso aqui, foram mais de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto. E não foi por uma semana, nem 15 dias, nem 40 dias, mas foram 40 anos, sustentados pelo Senhor. Eles foram sustentados, irmãos, no lugar mais improdutivo do mundo. E não imagine o deserto daquela época com o deserto de hoje. Hoje tem tecnologia que você pode sobreviver num lugar desse. Naquela época, não. O deserto era o lugar mais improdutivo do mundo. O lugar onde uma pessoa não poderia sobreviver. Deus sustentou o seu povo de forma milagrosa por 40 anos. Neemias, aqui nesse momento, o momento em que Neemias narra o que está acontecendo no capítulo 9 do seu livro, é a inauguração, lembra da restauração dos muros de Jerusalém, que Neemias foi chamado para restaurar? E Esdras foi chamado para, dentro do mesmo contexto, restaurar o templo, o serviço no templo, a adoração ao Senhor. O capítulo 9 é justamente o apogeu de tudo isso. Eles estão no templo reconstruído, eles estão ali ouvindo a leitura da lei que Esdras está fazendo. E no versículo 21 há essa recordação sobre a maneira como Deus sustentou o seu povo. Por que é tão importante nessa hora de conquista, de vitória, quando chegamos numa situação onde tudo está resolvido, está tudo bem? Porque nesses momentos nós temos que nos lembrar das ações de Deus sobre nós no passado, para que nós nunca nos esqueçamos que não importa onde nós tenhamos chegado, o que Deus nos fez conquistar, nós sempre temos que nos recordar e nos lembrar que Deus foi o nosso provedor para todas as coisas. Amém? E é necessário relembrar, sabe por quê? Porque o dia mau não fica só no passado. O dia da adversidade não fica só no passado. O dia mau, o dia difícil, o dia da tribulação, o dia da luta, ele também vai aparecer diversas vezes na história da nossa vida. E nós precisamos olhar para trás e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E lembrar que o mesmo Deus que foi conosco lá atrás é o mesmo Deus presente e que continuará cuidando de nós. Aleluia! Deus é o Deus que nos sustenta. Em sua soberania, em seu poder, em seu amor, Ele nos sustenta. E nesse versículo 21, irmãos, aqui está registrado pelo menos 3 maneiras como Deus
nos sustenta. A mensagem toda está nesse versículo. Dentro desse versículo tem 3 pontos da mensagem. E nós precisamos entender, queridos, nós precisamos entender isso, que o nosso Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, que o nosso Deus, Ele sabe como cuidar de nós, que ainda que passemos por situações boas ou situações ruins, nós sairemos vitoriosos, porque o Senhor, Ele é conosco. Amém? Deus é o Deus que nos sustenta. Aleluia. A primeira forma de Deus nos sustentar está no início do versículo. Está no início do versículo 1, do versículo 21, na primeira parte. O texto diz assim: desse modo os sustentastes 40 anos no deserto. Sabe, irmãos, o que significa deserto? Deserto é lugar de improdutividade. Deus nos sustenta nas situações mais difíceis e de profunda escassez. Você crê nisso? O texto diz que no deserto, no lugar de escassez, no lugar de dificuldade, no lugar de solidão, no lugar de situação difícil, Deus sustentou o seu povo. Deus sustentou o seu povo no lugar mais improdutivo do mundo. Ele sustentou o seu povo. A palavra sustentar, eu fiz questão de pesquisar isso aqui. A palavra sustento no grego significa bastazo, que é suportar, sustentar, nutrir e amparar. Essa palavra bastazo no grego, ela vem da palavra bases. Bases é o que dá origem à nossa palavra no português chamada base. O que é a base? A base não é o que sustenta? Então, é como se Deus fosse a sustentação onde todos nós estamos em cima. Ele está por baixo, então a sustentação desse púlpito está aqui. A sustentação não é o que está em cima, mas o que está por baixo. Não foi isso o que Jesus falou? Que Ele é a pedra, e sobre essa pedra e essa rocha, em cima dessa rocha que é Jesus, Ele edifica a sua igreja? É isso. Deus nos sustenta não apenas quando Ele coloca comida na despensa dos seus filhos, quando Ele responde situações financeiras, quando Ele realiza um milagre ou abre uma porta de trabalho ou restaura a vida familiar. Deus nos sustenta, querido, porque Ele é a base onde toda a nossa vida está em cima. Ele é a base. Neemias está dizendo que Deus é o sustentador do seu povo. Quando ele usa a palavra, Ele é o sustento, Ele é bastagem, Ele está dizendo, Deus está nos suportando em cima dele. Deus está nos nutrindo, Ele está nos amparando. E quando Ele usa essa palavra, Ele se lembra de bases, que é a base. E essa base também pode significar algo que está se movendo, algo que pode se mover. Se você for tentar conduzir aquela mesa de vidro que está lá embaixo, ela está em cima de uma base, não está? Se você quiser conduzir aquela mesa, da melhor maneira é você pegar ela pela base. A base é a única posição melhor de condução. O que Neemias está dizendo? Neemias está dizendo que Deus, que é a base,
conduziu o seu povo por 40 anos. Sabe quando você pensa que você está sozinho? Sabe quando você pensa, você não vê nada e você vê só você, sua família, seu ministério, seu trabalho, seus assuntos, no meio de situações e de desertos difíceis, e você não vê nada à sua volta? Não é para ver, porque Deus não vai aparecer. Ele é a sua base. E se você caminha no meio da dificuldade, é porque essa base te conduz, porque senão você já teria se quebrado inteirinho. Você está entendendo? Quer entender melhor? Pergunte a Cristina, um bolo, por mais bonito, lindo, gostoso que esteja, ele tem que ser colocado sobre uma base. Sem uma base, ele não se sustenta. Então, quando você tiver dificuldade de louvar a Deus pelas finanças, pela comida, pela roupa, pelo trabalho, pelo milagre, pela restauração, lembre que ainda que por um breve tempo você não veja as respostas, a base continua lá. Senão a sua vida, da sua família, já teria desintegrado há muito tempo. Você entendeu? Amém? Deus nos sustenta em situações de mais profunda escassez. Não tinha água, comida, abrigo, nem pessoas no deserto. Porque é sempre assim. Nos momentos difíceis, você vai descobrir nos dedos quem realmente está do seu lado. E Deus sustentou o seu povo. O Salmo 78, versículo 16, diz que ele fez sair fontes da rocha. Tinha torneira, irmãos, lá no deserto. Tinha chuveiro, tinha caixa d'água, tinha piscina. Mas o Salmo 78, 16 diz que ele fez sair fontes da rocha. E fez correr as águas como rio. Não tinha, mas Deus fez existir. Para quê? Para sustentar o seu povo. Deserto não é lugar de você parar, não. Você tem que continuar. Ah, pastora, se eu continuar eu vou morrer. Vai não. Onde não tiver água, Deus vai fazer brotar água da rocha. Ele vai transformar ermo, deserto em rios transbordantes, só para que você não morra em meio ao deserto. Por isso que quem passa pelo deserto tem que ter fé. Não é o ano da fé, é o ano de manifestar a fé. Você só manifesta a fé quando você se move na direção que Deus mandou. Ainda que no deserto, ainda que na escassez, ainda que na falta, na ausência, Ele vai prover todas as coisas. Irmãos, por que nos desertos da vida Deus é o único que pode nos sustentar? Porque Ele é Deus e Senhor sobre todas as coisas. Ninguém tira ninguém do deserto. Igreja não tira ninguém do deserto. Campanha não determina o tempo que se sai do deserto. Sabe quem nos conduz no deserto? Quem nos mantém no deserto? Quem nos sustenta nos desertos da vida? Sabe quem nos conduz em segurança? É o Senhor, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. O Salmo 103, versículo 19 diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. E como rei, Ele domina sobre tudo que existe. É necessário caminhar pelo deserto, ainda que na escassez. Mas eu não estou vendo abrigo. Eu não tenho reservas de água. Não tenho reservas de comida. Não se preocupe, o trono do Senhor está no céu e Ele é rei, domina sobre tudo o que existe. Você precisa crer. Segunda coisa, segundo aspecto sobre o sustento de Deus sobre o seu povo. Deus nos sustenta
dando o necessário para cada ocasião. O versículo 21 diz: de modo que os sustentastes por 40 anos, nada lhes faltou. Nossa, nada lhes faltou. O que não faltou? O que eles precisavam no deserto? Eles precisavam de um shopping no deserto? Eles precisavam de mala? Não. Eles precisavam de estudo no deserto? Eles precisavam de um curso? Não. No deserto, eles precisavam de abrigo, de comida, de proteção. Isso não faltou. Você precisa entender que cada fase da vida tem seus próprios desafios. Em cada fase da vida, os desafios são diferentes e as necessidades são outras. Deus provê recursos hoje do mesmo modo que provia para você no passado, mas para suprir necessidades diferentes. Sabe qual é o nosso problema? Nós somos limitados e Deus é criativo. Nós somos desatualizados e Deus é atualizado. Em Êxodo 13, versículo 21, diz assim: que durante o dia o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem, e à noite, numa coluna de fogo. Por que coluna de nuvem durante o dia? Você já pensou uma coluna de fogo durante o dia? O povo de Deus ia virar o quê? Churrasco no deserto. Mas Deus é sábio. Para cada necessidade, Deus tem um suprimento. Sabe qual é o seu problema? Você tem que entender que necessidades tem no seu deserto. Quando os nossos filhos são pequenos, qual é a nossa necessidade? É leite, é remédio, é comida, não é? Essa é a nossa necessidade, porque o bichinho tem que viver. Roupa você emenda, não é? Sapato você limpa, e ele repete, mas ele precisa de comida, ele precisa ele precisa de comida, ele precisa de remédio, ele precisa de descanso, precisa de médico. É a necessidade deles. Então, quando você tinha seus filhos pequenos, bem pequenos, a sua necessidade era uma. Mas eles cresceram. Quais são as necessidades agora? São cursos, são atualizações, são empregos, é faculdade, não é isso? Então, Deus supriu naquela fase da sua vida com recursos necessários para aquela fase. Hoje, Deus supre você com recursos para a fase que você está agora. Então, não seja tolo, é por isso que Tiago fala: pedi e nada recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vós prazeres. Eu vou explicar o que é pedir mal. O Levi está formado. O que eu preciso para o Levi? É um tênis novo? É uma meia nova? É uma roupa nova? Não, preciso que ele tenha um bom emprego. O que é pedir mal? Ah, Senhor, tadinho dele. Você está vendo? É esbanjar. Aí é você chegar diante de Deus com um pedido que você está esbanjando e não suprindo a necessidade. É lógico que você vê outras necessidades, mas nesse deserto vai fazer diferença? Que diferença faz? Uma camisa de marca desempregada, adianta alguma coisa? Adianta alguma coisa? Não. Ele agora precisa de um inglês, que tem que correr atrás para fazer, porque não sei se quem não está desempregado aí, se eu fosse você, eu dava uma olhada, mesmo sem estar desempregado, como que está o nível de exigência aí. Inglês está se pedindo até para auxiliar de produção. Porque eu não sei se você sabe, mas quase que todo manual é em inglês. Alguma coisa você vai ter que saber. Fora outras exigências.
As necessidades, elas mudam de acordo com a fase da nossa vida. Então, se você tem um filho que está numa faculdade, qual é o foco? É a faculdade. É o passeio? Não é. Eu tive uma amiga professora na rede, ela faleceu ano passado, e ela formou o filho dela em odontologia. E ela falou assim, eu sempre viajei muito, Elilde, sempre. Mas desde que ele entrou para a faculdade, faz 4 anos que eu só estou focando nele. Quando ele terminar, você está vendo? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando ele terminar, aí eu vou voltar a fazer as minhas viagens. E ela fez mesmo, viajou bastante. Então, qual é o foco agora? Qual é a necessidade dentro do plano que você tem? Pegue essa necessidade, coloque diante de Deus e saiba pedir. Você está entendendo? Porque se você não souber pedir, você também não vai receber. Porque a palavra diz: pedis e nada tendes. Por quê? Porque pedis para gastar em vossos próprios prazeres. Por aquilo que é interesse do seu coração. Você percebe? Deus sustenta de acordo, nos dando recursos de acordo com a necessidade. Ah, Deus, mas há 10 anos atrás o Senhor fez isso. Qual é a sua necessidade hoje? É a mesma de 10 anos atrás? Não é. É outra. Então é nisso que você tem que focar. É nisso que você tem que focar. E quanto mais a gente cresce, as nossas necessidades vão crescendo junto. Então, hoje, qual é a necessidade do Anthony? É o leite, é a fralda. Ai, meu Deus, né? Quando a gente lembra dessa fase, se o nosso problema hoje fosse a fralda, meu Deus, a gente comprava de pacote. Hoje tem outras coisas. Quando você pensa que está livre de um suprimento, já tem que ter outro. E assim vai. Então nós temos que ter sabedoria. Porque Deus não esbanja, Ele não joga nada fora, Deus não desperdiça. Pergunte a Cristina. A Cristina não desperdiça não, viu? Pergunte a ela. Você tem que focar. Então, eu tenho uma palavra aos jovens. Qual é a sua necessidade hoje? Sabe qual é a sua necessidade? Ser fiel a Deus, obedecer os seus pais e estudar. Essa é a sua necessidade. Não se perca. É a sua necessidade. E dentro dessa necessidade, Deus vai abrindo as portas para você. Você crê nisso? Você está compreendendo? Pedis e não recebeis porque pedis mal. A gente inverte valores. Quem precisa, irmãos, de um shopping no deserto é só água, proteção e comida. Mas à medida que eles passaram pelos desertos, outras necessidades começaram a surgir. E Deus vai nos acompanhando. Ele sabe. Quem fica limitado no tempo somos nós. Deus é atualizado. Eu já falei isso. Deus não é desatualizado. Deus sabe as demandas que tem lá fora. Esse tempo de vida e abundante é para reformular nossa maneira de pensar. A nossa maneira de evangelizar, a nossa maneira de comunicar. Porque a cada época nós temos que nos atualizar. Porque senão, daqui a pouco nós vamos começar a falar para as paredes. Ninguém mais vai nos ouvir. Ninguém mais vai querer ouvir a nossa música, ouvir a nossa mensagem, participar dos nossos cultos. Precisa ter uma maneira diferente.
precisa se atualizar. A necessidade das pessoas vai mudando. Terceiro e último ponto, sobre o aspecto, a maneira, a forma como Deus nos sustenta. Deus sustentou o seu povo com milagres criativos. O que são milagres criativos? Milagre criativo significa provocar a existência, fazer que alguma coisa seja construída a partir do nada. Milagre criativo é trazer à existência aquilo que está em outra dimensão. Isso é fé. O maná, descrito em Êxodo 16, versículo 4, ele foi enviado do céu para sustentar Israel por 40 anos. Não foi encomendado, querido, numa padaria para entregar pão todos os dias de manhã para os israelitas, não. Lá em Êxodo 16 diz que o maná caía do céu. Não existia maná. Era Deus que mandava o maná. Deus criou, é milagre criativo. Deus criou, trouxe à existência algo que não existia só para sustentar o seu povo. O Salmo 78, versículo 24 diz: e choveu sobre eles o maná para comerem, e lhe deu trigo do céu. Não era trigo Dona Benta, não era trigo Maria Chiquinha, era trigo do céu. Enquanto você estiver com teus olhos nos milagres de sempre, você não vai ver os milagres criativos de Deus. O maná não existia na dimensão humana, mas na dimensão de Deus existia. E Deus mandou sobre o seu povo. Outro milagre criativo, o texto no versículo 21 diz que os seus vestidos, coisa boa. As mulheres não iam gostar muito, não. A mesma roupa todo dia há 40 anos. Os seus vestidos não se envelheceram. E os sapatos não incharam. Por quê? Porque o sapato crescia junto com o pé. Oh, que beleza! Quando é que o nosso pé enche? Quando o sapato está menor que o número. Nem a roupa envelheceu, nem o sapato não inchava os pés, porque eles cresciam à medida que o pé das pessoas crescia. A saúde foi preservada. Isso é milagre criativo. Que coisa! Sabe qual é o nosso problema? Por isso que Jesus falou, não andeis ansiosos de coisa alguma. Porque vocês ficam como os gentios? Senhor, que vestiremos, que comeremos? Mas o vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. E o Senhor Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Pastora, então eu não tenho que me preocupar? Você tem que viver pela fé o hoje. Organize o seu presente. Que quem vai fazer o sapato crescer, quem vai fazer maná cair do céu, quem vai fazer a roupa não envelhecer é o Senhor. Jesus disse, não adianta você ficar ansioso. A ansiedade, a preocupação não vai acrescentar um côvado da sua vida. Sua vida não vai se estender por causa da sua preocupação. O amanhã, você tem que confiar ao Senhor. E o seu hoje é a sua responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade? É o hoje. Não é viver hoje como não se houvesse amanhã. É viver hoje com sabedoria e entendendo que o mais Ele fará.
Então, o Carlinho tem lá a mecânica dele, a oficina. Se ele parar e disser, ó Deus, de manhã, ó Senhor, eu acho que eu não vou trabalhar não, porque se eu for, eu posso ficar doente, um carro pode quebrar, eu posso ter... Deus vai falar, não é homem, mas você tem que fazer sua parte, que eu faço a minha, sua obrigação é levantar e fazer. Então, ele tem que todos os dias, apesar das adversidades, da notícia ruim que existe no mundo, ele tem que todos os dias fazer a parte dele. O não sei, o será, o que vai acontecer, fica a cargo do Senhor. Por que Mamon entra na vida de muita gente? Por causa disso. Porque o Senhor, em vez de ser o Senhor, o seu sustento, a sua fortaleza, seu alto refúgio, é o dinheiro. O dinheiro vai se tornando a sua âncora de segurança. No dia que o dinheiro sai, não tem base. A base saiu. E a vida da pessoa se torna uma ruína. Por isso que Jesus falou, cuidado onde você constrói sua casa. Porque se você construir a sua casa sobre areia, a hora que vier as tempestades, a hora que a onda chegar, os ventos fortes, vai ser grande a ruína. Mas a sua casa espiritual, seus projetos, seus sonhos, têm que estar edificados e construídos na rocha. Vão vir os ventos, as dificuldades, as chuvas fortes, mas a casa está construída sobre a rocha. Deus te sustenta com milagres criativos. Ele coloca a fígado bom, ele estica braço, estica perna. Não é a gente, é ele. Ele conserta as coisas, ele faz aparecer trabalho, ele manda cliente. É ele que faz, são milagres criativos. Você precisa crer. Qual é a sua parte? Trabalhe, busque. A parte criativa é dele. A roupa não envelheceu e o sapato cresceu. À medida que as crianças cresciam, os sapatos cresciam e não envelheceu. Milagre criativo. Talvez você, há pessoas que são acumuladoras do nada. Não adianta acumular pensando que o ter muito vai fazer com que você tenha provisão lá na frente. Não vai. Porque o ter muito sem sabedoria vai fazer você estrangular outras áreas da sua vida. Por exemplo, tem pessoas que podem ganhar tudo, mas pode perder a família. Por isso, a minha mãe, ela foi criada pelo vozinho dela. E ele, quando tinha uns 80 anos, ela falou que ele disse assim, minha filha, quando você olhar um sofrimento muito grande na vida de uma pessoa, você nem julgue, nem pergunte a Deus por quê. Eu falo, mãe, por que ele falava isso? E ela dizia, porque todos nós colhemos aquilo que nós plantamos. Porque quem cuida bem da sua família, quem ama os seus, quem é presente, quem é padrão, não fica só. Quando você vê gente sozinha, é porque a pessoa estava presente de corpo, mas sempre foi ausente. Não tem diálogo, não tem conversa, não tem unidade. Então, crianças, adolescentes, vou primeiro falar com eles, depois a cacetada vem em vocês. Crianças, adolescentes e jovens, relacione-se dentro da sua casa, porque você também vai envelhecer. O dia mau não chega só para a gente, chega para vocês também. E se vocês não aprenderem a ter amizade, não é só amar o pai e a mãe e obedecer, ter amizade dentro de casa. Sabe o que é ter amizade? Amizade. Com seus irmãos, com seus pais, você tem que ter. Porque os amigos são para os dias de festa.
Mas a família, amigo é enquanto dura churrasco, bolo, para quem é do mundo, é enquanto dura bebida, enquanto dura a carne, o bolo, a bebida, o churrasco, o presente, sei lá o quê, a viagem. Mas a família é o que fica junto com você. Na hora da dor, da enfermidade, é a família. Esposas e maridos, cuide da sua família. Tenha amizade. Você senta do lado dos seus filhos? Você senta para brincar com eles? Você sabia que eu e a Esté temos uma brincadeira do neném? Eu sou o neném dela. Eu brinco com ela. Mas eu converso com os outros também. Cada um de um jeito. Você tem amizade? Você senta para assistir filme com eles? Ou porque é quando alguém chama a sua atenção e você é obrigado? Você tem amizade? Às vezes, a gente tem que falar de assuntos que não é do nosso interesse, porque tem pessoas que são assim, elas só querem falar o que é do interesse delas. Você tem que ter amizade. Amizade. Porque no final da vida, você já viu velho? Quem é mais experiente aqui? Eu não vou falar mais velho, né? Mas a gente aqui, que é mais experiente, nós já vimos isso. Pessoas, casais que envelhecem juntos, mas não têm amizade. Já viu isso? Por quê? Aquilo foi plantado a vida inteira. O distanciamento, a frieza. Está colocando a comida dentro de casa, está pagando a conta, está comprando o carro, está pagando a luz. Ah, mas eu tenho, pastora, vou para shopping? Não estou falando de shopping não, meu querido. Estou falando de você pegar uma pipoca na sexta-feira ou no sábado à tarde e você estourar lá na sua casa. A sua mulher sentada do seu lado, os seus filhos também, vocês assistirem um filme. É isso. Isso é família. O resto é para inglês ver. É isso. É deixar a casa com cheiro de hambúrguer. Entendeu? É deixar mesmo a casa com cheiro de hambúrguer. Por que as pessoas gostam de ir em casa? Por quê? Porque eu fico com um paninho, feito uma louca lá em casa. A criança põe a mão lá e eu vou com um paninho limpar. Eu faço isso? Eu não estou nem aí. O pessoal faz bagunça. Eu acabei de limpar a cozinha, eu faço hambúrguer de novo. Fica tudo fedendo. Cheirando. Porque hambúrguer é bom para comer, mas o cheiro é enjoatinho, né? Mas por que isso? Porque casa, meu querido, minha querida, é lar. Lar, entendeu? É lar. Lá, casa tem que cheirar ovo. Casa tem que cheirar carne. Casa tem que cheirar café. Casa tem que cheirar cocô de neném, a diarreia de neném, vômito de neném, gorfo. Isso é lar, querido. É isso. É isso que está faltando. Para a família ser família. Falta isso. Sabe, irmãos, seja totalmente dependente do Senhor. Deus realiza milagres criativos. Para um pouco. Para um pouco. Esse negócio de passear no shopping, isso é furada, porque fica todo mundo, olha lá a loja, olha lá o brinquedo, olha lá não sei, ninguém está conversando nada, e quando vai para a mesa é um inferno daquele, cada um com o celular. Tem uma irmã que não é daqui da nossa igreja, mas eu conheço ela e ela está lá no meu Facebook. Todas as fotos da mulher, a mulher está com o celular. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Não conversa com ninguém. Ela na mesa, numa mesa, fazendo visita. Aí depois escreve assim embaixo. Visita para amigos queridos mais de 20 anos. Falei, puxa, agora eu entendo que quando a pessoa nos visita, também não dá bola para a gente. Porque se os de 20 anos, a pessoa alguém tirou uma foto e todo mundo na mesa e a pessoa está ali.
Eu vou ensinar uma coisa para você que um professor de missões mundiais no seminário ensinou para a gente. Sabe o que é prioridade? Sabe o que é prioridade? Não é você estar na igreja pensando no trabalho. Não é você estar na casa pensando na igreja. Prioridade é você estar corpo, alma e espírito no lugar onde você está. O que é prioridade agora? É agora. Agora não é hora de pensar no trabalho, não é hora de pensar em nada. Qual é a prioridade quando você está na sua casa? É a sua família. Qual é a prioridade quando você está no trabalho? É o trabalho. Por isso eu não aceito funcionário ficar, a mulher fica mandando um monte de coisa para o cara trabalhando. O cara manda um monte de coisa, por isso que eu nem levo celular. O meu lugar de trabalhar é trabalhar, eu recebo da prefeitura para trabalhar. Eu não atendo ninguém, eu não oro por ninguém lá. Eu tenho que trabalhar. A prioridade é onde você está naquele momento. Por isso nós temos um número altíssimo de gente. Quem está nas indústrias da vida, nos trabalhos, sabe disso. Gente que perde dedo, perde a mão, comete acidente, faz o colega se acidentar. Crianças que são esquecidas dentro de carro, esquecidas na escola. Confusões, trabalhos que não se terminam. O Rogério deve ter essa experiência. Qual é o problema com alguns profissionais? Eles não conseguem entregar projetos em tempo hábil. Por quê? Porque o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não é para trabalhar? Trabalha. Põe lá seu coração, sua vida, se dedica lá. Nada de mandar recado, isso. Perturba a cabeça. E, mulheres, eu vou falar uma coisa para vocês. Homem não vou falar para agredir. Homem é tico e teco. Tico e teco. Se você começar, eu me lembro, há muitos anos atrás, uma criança que foi esquecida e faleceu dentro do carro, porque a mãe pediu que o marido levasse a criança. Não era o caminho dele. Por muitos anos ele tinha um percurso na cabeça. E ele não lembrou. Ele saiu de casa, botou a criança na cadeirinha e foi para o trabalho. A criança ficou dentro do carro, no estacionamento da empresa. Quem encontrou foi um vigilante que estava andando lá dentro. Ele não lembrava, porque era a rotina da pessoa. Não adianta. Sabe, querido, nós temos que entender qual é a nossa necessidade. Saber trabalhar diante de Deus e pedir por essa necessidade. Ter paciência, porque Deus não vai dar tudo, Ele vai dar o que nós precisamos. Não é o tudo, é o que nós precisamos. Para o tempo hoje da nossa necessidade, hoje. Para encerrar o Salmo 104, versículo 27, diz assim: todos esperam de ti que lhes dê todos esperam de ti que lhes dê seu sustento em tempo oportuno, dando tu, eles o recolhem, abres a tua mão e enche-se de bens. Mas se esconde o teu rosto e eles ficam perturbados. E se tiras a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Ó minha alma, ao Senhor louvai e louvai ao Senhor. Você entendeu? Quais são as necessidades do seu deserto? Esquece o que ficou para trás. E esquece o que está lá na frente, é hoje. Quais são as necessidades hoje? Essas necessidades é que você tem que falar para Deus. Você não precisa de tudo. Você precisa exatamente disso que vai corresponder a essa necessidade. E você vai ver o milagre de Deus. Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. O Senhor é fiel. Amém.
Feche os seus olhos onde você está, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar por você. Senhor, obrigada pela tua palavra, que tem nos orientado. Essa palavra é para dar a cada filho teu a certeza de que o Senhor já está provendo, de que o Senhor está sustentando, de que o Senhor é a base, que ainda que ele ou ela não esteja vendo, mas é o Senhor que tem sustentado a vida, a família, o trabalho, o estudo, é o Senhor que tem sustentado. Senhor, dá ao teu povo sabedoria para saber pedir, para se orientar, ó Deus. Dá ao teu povo conhecimento, inteligência, sabedoria do alto, dá fé criativa para milagres criativos. Senhor, alguns aqui precisam de milagres criativos, onde não tem saída, de trazer da outra dimensão resultados, pode trazer direção, trazer recursos, Pai, para o teu povo. Senhor, eu creio nessa palavra que foi pregada hoje à noite. Eu creio nessa palavra e em nome do Senhor Jesus, debaixo da autoridade dessa palavra vinda do céu, eu quero profetizar sobre o teu povo um tempo de sustento, onde o Senhor, de maneira criativa, vai gerar, Senhor, aquilo que não existe, somente para realizar sonhos, realizar projetos, para trazer curas, abrir portas, para que o teu nome seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus, recebe entendimento dentro dessa palavra, para que você possa se conduzir por esse deserto, para que você possa entender que Deus é sustentador da tua vida e que você só precisa manifestar a fé para ver os milagres do Senhor durante essa jornada. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço pelo teu povo. Que o Senhor abençoe cada um para uma sexta, um sábado e um domingo abençoado em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus.